Olá, pessoal. Eu sou a professora Ivana e hoje nós vamos falar sobre fecundação, ativação genômica do zigoto e primeira semana de desenvolvimento embrionário. Vem comigo. A fecundação, ela é considerada o conjunto de eventos complexos, relacionados com a fusão do gameta feminino e masculino, ou seja, do espermatozoide e do ovócito, que vai formar assim o nosso ovo ou zigoto, não é? Que acaba sendo genomicamente ativado já através da primeira divisão mitótica. Geralmente, a fertilização ela vai acontecer na ampola da tuba uterina, neste local aqui, ó, vamos dar uma iluminada, né? Neste local aqui, então, logo depois que o ovo foi, não é, sugado pela tuba. Bom, antes de nós comentarmos sobre a fertilização per se, é importante a gente lembrar que os nossos gametas, eles têm que estar altamente preparados para esses eventos, principalmente o espermatozoide. No caso, vale lembrar que o espermatozoide, ele vai possuir, então, uma cabeça que deve ser oval, não é? O seu DNA tem que estar condensado, geralmente ele está todo ele metilado, ou seja, ele está com os seus genes desligados. Ele também vai ter aqui, ó, bem em cima do núcleo, não é? Aqui eu estou apontando com essa flechinha, um corpúsculo de Golgi modificado, que a gente conhece como acrossomo, e que contém uma série de moléculas e também íons importantes para a fertilização. Nós também vamos ter a bateria mitocondrial, que vai estar gerando muita energia para que esse gameta consiga nadar até o óvulo, e ele tem um flagelo comprido que é o responsável para levar, então, o pronúcleo masculino para próximo do pronúcleo feminino. Um ovo, geralmente, ele sobrevive, um ovócito, né, até 24 horas depois que ele foi ovulado, e células espermáticas, ou seja, espermas, conseguem sobreviver até 5 dias dentro do trato feminino. Bom, como todos nós sabemos, as mulheres têm 2 túbulas e 2 ovários. Como é que o espermatozoide consegue reconhecer para qual tuba ele deve migrar, que é o local onde tem, está localizado agora o ovócito que foi sugado pela tuba? Simples, por quimioatração. A quimioatração, ela acontece pela presença de várias moléculas que são liberadas pelas células foliculares, não é? Que rodeiam o nosso ovócito, e elas já são encontradas em animais muito simples, como ouriços do mar, porque é só assim que, por exemplo, dentro do mar, um espermatozoide de uma espécie consegue reconhecer, não é, o ovócito da sua espécie. A quimioatração, então, envolve a liberação de moléculas que nem a Ressac e a Speract, que são moléculas que, além de atrair o espermatozoide para o local onde está o ovócito, também estimulam a produção de maior energia, ou seja, maior ATP, e de maior motilidade do gameta masculino. Bom, a fecundação, como eu falei antes, não é uma etapa muito simples. Ela envolve, na realidade, uma sequência complexa de eventos, certo? Então, começa pela capacitação, passagem do espermatozoide através da corona radiata, a reação acrossômica, a ligação com a zona pelúcida do ovócito, reação cortical, término da meiose do ovócito, fusão dos pronúcleos, ativação genômica do zigoto e também a primeira mitose. Eu organizei esse esquema aqui porque daí fica mais fácil para a gente visualizar onde ocorre cada uma dessas etapas, tá? Então, a primeira etapa, que é a capacitação, vai acontecer
imediatamente quando o espermatozoide é depositado dentro do canal vaginal e quando ele vai migrando em direção à tuba uterina, não é? Lá no início da tuba, então, ele sofre uma hiperativação, ele fica muito mais qualificado para nadar até o ovócito. Logo a seguir, então, vai acontecer a passagem desses espermatozoides pela corona radiata e a ligação de um deles à zona pelúcida, desencadeando logo em seguida a reação acrossômica. Uma vez que tenham acontecido esses processos, a fusão das membranas do espermatozoide e do ovócito vão acontecer. Vai acontecer subsequentemente uma reação química dentro do ovócito chamada reação cortical, que tem a ver com o bloqueio à polispermia, ou seja, não deixar que outros espermatozoides entrem dentro do ovócito. Feito isso, o ovócito finaliza a meiose, os pronúcleos se fundem e o genoma do novo zigoto ou embrião começa a ser ativado, produzindo assim a primeira mitose. Tá, então vamos comentar agora um pouquinho mais cada uma dessas etapas da fertilização. Vamos falar então, inicialmente, sobre a capacitação e a hiperativação do espermatozoide. Assim que o espermatozoide ele é ejaculado, ele não tem capacidade de fertilizar um ovócito, mesmo que eu pegue ele e coloque ele junto com o ovócito numa placa. Ele vai ter que sofrer algumas reações químicas na sua membrana para ter esta capacidade. Então, a capacitação é um processo que vai iniciar lá no canal vaginal e que vai finalizar quando os nossos espermatozoides estiverem aqui, ó, no início da tuba uterina. A capacitação não é um fenômeno recentemente descoberto, não é não. Ela foi descoberta mais ou menos em 1951, não é? Com estudos em coelhos e camundongos, e o Austin é que acabou então propondo em 52 esse nome capacitação que até hoje a gente utiliza. Com o conhecimento e as pesquisas sobre capacitação, foi possível então desenvolver técnicas in vitro que permitem capacitar o espermatozoide in vitro e assim fazer com que ele tenha a capacidade de fecundar o ovócito. Geralmente a gente vai usar o quê? Alguma solução salina ou também alguma solução com albumina, uma proteína que geralmente a gente produz no nosso sangue. Então, a capacitação ela vai acontecer, não é? Enquanto os espermatozoides migram em direção ao útero e ela inicia no canal vaginal e recentemente ela passou a ser dividida em dois eventos. Eventos rápidos que acontecem, que começam a acontecer já lá no epidídimo e mais lentos que acontecem então dentro do trato feminino. O mais importante é que, além do preparo da membrana para ele poder se ligar, ele também vai fazer com que o espermatozoide tenha maior capacidade de migração. Nesse vídeo que a gente observou agora, mostrava os espermatozoides migrando, né, do canal vaginal em direção ao útero, e aqui, nessa ilustração, está o colo do útero, não é? O cérvix que os espermatozoides terão que atravessar para ir em direção ao ovócito. Bom, a capacitação ela vai ser desencadeada por mudanças de pH, mudanças de temperatura e a presença de maiores quantidades de algumas moléculas dentro da cabeça do espermatozoide, em especial o cálcio. Então, aqui eu mostro para vocês, não é, as mudanças de pH. Quando ela chega, então, quando o espermatozoide chega lá na entrada da tuba, olhem só, ó, lá eu vou estar com um pH levemente alcalino, eu vou estar com uma temperatura alta, olhem, 38,5. E ainda por cima agora eu já tenho modificações, como a gente pode observar aqui, ó, na estrutura da membrana da parte superior
da cabeça do espermatozoide. Bom, como eu falei para vocês, a capacitação ela é um evento complexo, não é? E ela vai envolver algumas etapas importantes. A primeira delas que a gente vai ver é o que a gente conhece como efluxo do colesterol da membrana. O espermatozoide ele vai acabar perdendo grande parte do colesterol que fazia parte da sua membrana plasmática, e isso vai deixar a membrana mais fluida, não é? Mais gelatinosa, não tão rígida. Nesse momento também vai acontecer liberação do acrossoma e da própria membrana, não é? Do espermatozoide de grande quantidade de cálcio. E esse cálcio ele vai ser utilizado em parte para formar bicarbonato, e todos esses elementos aí vão ajudar a alcalinizar a região interna, não é? Da cabeça do espermatozoide. Outros elementos presentes no líquido, né, no interior da tuba uterina, incluindo estrogênio e progesterona, vão também acabar agindo e estimulando esses processos. Além disso, no interior do espermatozoide vai ser também gerado um pouco de espécies reativas de oxigênio, de radicais livres, como o superóxido e o óxido nítrico. Todo esse processo vai ser, então, relevante para tornar a membrana apta a se ligar à membrana do ovócito. Bem, assim que a capacitação está sendo finalizada, os nossos espermatozoides, então, eles foram inseminados, não é? Iniciaram a sua capacitação e chegaram ali, ó, capacitados bem na ligação entre o útero e o oviduto e a tuba. O que vai acontecer aí? Simplesmente aquelas reações que a gente observou antes vão fazer inicialmente que se crie um reservatório transitório de espermatozoides, ou seja, uma grande quantidade de espermatozoides vai se concentrar nesta região. E aí aquelas reações vão acabar, não é, levando à hiperativação dos espermatozoides, ou seja, vai produzir mais energia, e como a gente pode observar aqui, ó, nesse esquema dos espermatozoides, a amplitude de batimento da cauda do espermatozoide vai aumentar, e com isso os espermatozoides eles ganham maior força para bater mecanicamente contra as células foliculares na tentativa de chegar até o ovócito. Bom, os espermatozoides agora capacitados, eles vão ingressar cada vez mais no interior da tuba, ó, que nem a gente está vendo nesse vídeo, em direção ao ovócito. E aí eles vão rodear o nosso ovócito que tem, não é que tem que é envolvida pelas células foliculares, e vão começar agora a pressionar, a bater contra essas células aí. Aqui eu também mostro que, na medida que os espermatozoides eles estão capacitados, como está apresentando aí, muitos deles ficam presos, não é? Nos cílios das células da tuba e morrem e tudo mais. Uma vez que os espermatozoides todos começam a bater, a pressionar as células foliculares, um deles vai acabar tocando a zona pelúcida e desencadeando logo a seguir a reação acrossômica. Então, aqui, ó, voltando ao nosso esquema, eu vou falar sobre esses grandes eventos importantes para a fertilização. Ligação à zona pelúcida e reação acrossômica. A ligação à zona pelúcida é aquele evento separador daquele espermatozoide que vai conseguir se ligar e
fertilizar aquele ovócito dos outros. Agora, sem os outros, ele jamais conseguiria ultrapassar e chegar até a zona pelúcida. Portanto, a fertilização, ele sempre é um evento cooperativo entre os espermatozoides. Quando acontece esta ligação de um deles com a zona pelúcida, uma série de reações químicas vão ocorrer, impedindo que outros espermatozoides entrem, não é, ingressem a essa zona e também fazendo com que aquele primeiro que entrou consiga se fundir ao ovócito. Então, vamos parar um pouquinho, vamos relembrar um pouco da estrutura, não é, do nosso gameta feminino, não é? O nosso gameta feminino, então, ele tem o pronúcleo, que ainda não é haploide totalmente, e que quando ele foi ovulado, quando ele está apto para fecundar, ele já saiu daquele estado de repouso que ele estava na prófase 1 e continuou a meiose até a meiose 2, a fase da metáfase da meiose 2, ou seja, nesse período ele já liberou um dos corpúsculos polares e está apto para finalizar a meiose 2. Aí o que vai acontecer? Esse ovócito também, ele secretou a zona pelúcida, que vai ter moléculas super importantes para a fertilização, como é o caso da ZP1, ZP2 e ZP3. ZP quer dizer zone pelúcida, né? Bom, também é importante comentar aqui que são essas células foliculares que liberam aí substâncias que nem o ácido hialurônico que atrai, então, o espermatozoide até o ovócito. Dito isso, agora fica mais fácil de nós entendermos que o espermatozoide capacitado, ele possui, não é, receptores que têm capacidade de se ligar às proteínas contidas na zona pelúcida. Então, vejamos o que realmente acontece. Quando o espermatozoide toca na zona pelúcida, ele se liga à proteína ZP3. Logo a seguir, acontece a reação acrossômica, em que a membrana do acrossome da parte superior da cabeça do espermatozoide se fundem e é liberado todo o conteúdo acrossômico. Esse conteúdo acrossômico contém, por exemplo, a acrocina, que se liga agora a ZP2 e que vai tornar agora toda a zona pelúcida impermeável para que outros espermatozoides consigam se ligar a ela. Acontecendo isso, o nosso espermatozoide agora está apto a se fundir, não é? Com a membrana do ovócito, como a gente vai ver depois, subsequentemente. Então, vamos ver um pouquinho mais de perto como é que acontece a ligação com a zona pelúcida e a reação acrossômica. Então, o espermatozoide ele chega próximo aqui à zona pelúcida, se liga às proteínas ZP2, acontece a fusão da membrana do acrossomo com a membrana plasmática da cabeça do espermatozoide na parte superior e a liberação de muitas moléculas, incluindo aqui a acrocina, que vai degradar naquele lugar a zona pelúcida. Para quê? Para dar passagem para o espermatozoide chegar agora até aqui, ó, até a nossa membrana plasmática do ovócito. Pronto, agora nosso espermatozoide está um passo para se fundir com a membrana do ovócito e desencadear as fases finais da fertilização. Vamos ver como é que isso acontece. Então, a fusão vai acontecer com a mistura lipídica que transforma as duas camadas da membrana do gameta em uma única e que leva, então, subsequente incorporação do conteúdo interno da cabeça do espermatozoide para dentro do ovócito. Só que assim, ó, eu tenho que destacar para vocês que ainda a gente não conhece bem todo esse processo. De qualquer modo, alguma coisa já se sabe e a gente vai comentar a respeito disto. Então, acompanhe esse esquema aqui, ó.
Quando o nosso espermatozoide ele degrada a zona pelúcida e chega até a membrana plasmática do ovo, a primeira coisa que vai acontecer é essa fusão das membranas que não vai ocorrer bem na região superior da cabeça do óvulo, não. Então, não é aqui que acontece a fusão, é sempre na região lateral, como a gente está vendo aqui. Embora os mecanismos moleculares da fertilização ainda não estejam completamente compreendidos, a gente já sabe que ele vai envolver alguns fatores que tem na membrana plasmática do ovócito e também, não é, na membrana do espermatozoide. Nos espermatozoides, uma proteína muito importante chamada isumo 1 e SPAC06 são fatores que vão acabar se ligando a proteínas como a Juno, que estão presentes na membrana plasmática do ovócito. Aqui eu só queria comentar com vocês que o fator de fertilização isumo, que a gente encontra lá no espermatozoide, foi denominado assim em homenagem a um santuário japonês dedicado ao casamento e à fertilidade, tá? E ele, no espermatozoide intacto, ele está geralmente contido na membrana dos grânulos que estão dentro do acrossomo. Logo depois que acontece a reação acrossômica, ele se reorganiza e fica mais concentrado na região equatorial, onde vai acontecer a ligação com o ovócito. Por sua vez, o fator de fertilização chamado Juno, que está presente ali na membrana do ovócito, ele recebeu esse nome em homenagem à deusa romana da fertilidade e do casamento, que é a Juno, certo? Bom, na real, quando a gente vai ver evidências a partir de estudos em modelos experimentais, principalmente em roedores, nós sabemos que se existir deficiência ou da isumo ou da jumo, a fertilização não vai se completar. Por isso, entre outras moléculas, esses dois fatores são fundamentais para o sucesso reprodutivo. A fusão das membranas do espermatozoide com o ovócito levam à liberação de vários fatores solúveis, não é? E também de cálcio, que estava retido lá dentro do retículo endoplasmático do citoplasma do ócito. Na real, não existe uma única liberação massiva de cálcio. Ele geralmente é liberado aos poucos, não é? Através de pulsos. A gente diz que é uma liberação pulsátil. Existem ondas de liberação do cálcio. O que ocorre é que essa liberação do cálcio ela é estimulada por uma enzima que foi liberada lá do espermatozoide que a gente conhece como fosfolipase C-zeta, certo? E ela é muito importante, o cálcio também é muito importante de ser liberado, porque é ele que vai induzir o término da meiose 2 do nosso ovócito. Antes da gente falar sobre o término da meiose, vamos falar então da reação cortical, que é uma reação muito importante para evitar que outros espermatozoides ingressem no interior do nosso oócito, ou seja, evitar a poliespermia. Então tá aí, ó, estamos aí na reação número 6, que eu nominei assim, não é? Reação cortical. Bem, o que vai acontecer? Dentro do nosso oócito, tá? Nós temos uma série de grânulos, como vocês estão vendo aqui, não é nessa figura, tá? E entre esses grânulos nós temos esses chamados grânulos corticais, tá? Que estão em vermelhos. Assim que acontece a fertilização, esses grânulos corticais, eles acabam se dispondo, ó, ao redor e muito próximo das membranas e fundindo-se com a membrana e liberando o seu conteúdo para o espaço que existe entre a membrana do oócito e a zona pelúcida. Esse esquema aqui mostra como é que isso acontece. Quando esse material dos grânulos é liberado nesse chamado espaço perivitelínico, essas proteínas, essas moléculas, elas acabam sugando um pouco de água e fazendo quase como se fosse um fosso ao redor do ovócito, o que então evita ainda mais a entrada de um possível segundo espermatozoide para dentro do nosso ovócito.
Então, aqui, ó, nesta figura, eu mostro isso, não é? Aqui, ó, acontecendo a reação cortical e a prevenção à poliespermia. Então, vamos ver agora os eventos que levam ao término da meiose 2 e à fusão dos pronúcleos masculino e feminino. Bom, como eu falei para vocês antes, o cálcio liberado do retículo endoplasmático vai ser um indutor do término da meiose 2 e da liberação, então, aqui, ó, do nosso corpúsculo polar 2, que agora é haploide. Finalmente, então, eu tenho um pronúcleo também que é haploide, ou seja, com a metade dos números de cromossomos. Quando está acontecendo todos esses eventos também, vale dizer que o pronúcleo masculino ele já ingressou para dentro do citoplasma e vai migrando em direção ao pronúcleo feminino. Então, agora, a nossa célula, nosso óvulo, está pronto para realizar a fusão dos pronúcleos masculino e feminino e ativar o genoma do nosso zigoto. Então, aqui, ó, eu mostro já os dois pronúcleos haploides, com a metade do número de cromossomos. E vamos ver como é que vai acontecer essa fusão. Bom, ao contrário do que possa se parecer, essa fusão não vai acontecer enquanto que os cromossomos, tanto do espermatozoide quanto do ovócito, estão passivos. Não, na medida que os pronúcleos agora migram um em direção ao outro, eles já iniciam a sua primeira mitose, ou seja, já realizam a prófase, não é? A ponto que quando eles se encontram, eles já estão em fase de metáfase, eles já se alinham, os cromossomos homólogos já se alinham e já estão aptos para entrar na fase anáfase da mitose, não é? Que produz, então, o quê? Justamente a separação dos cromossomos para a gente poder ter as nossas duas primeiras células. Por esse motivo, a gente não é bem uma única célula, né, que depois vai se dividir. Não, na hora que os pronúcleos estão se encontrando, eles já se aliam na metáfase, já acontece a anáfase, já logo em seguida eu formo as minhas duas primeiras células, marcando assim o quê? O início da primeira semana de desenvolvimento embrionário. Mas para isso, o genoma desse novo serzinho do zigoto vai ter que ser ativado. Mas antes da gente falar da ativação zigótica, vamos comentar alguns aspectos clínicos associados à fertilização. Os espermatozoides, apesar deles precisarem ter um pouco de espécies reativas de oxigênio para ajudar na sua capacitação, se a quantidade dessas moléculas for muito grande, isso pode levar, então, à morte ou à ineficiência desses gametas em se ligarem com o ócito, certo? Por isso, recentemente, alguns pesquisadores, como o Argawal e colaboradores, propuseram que existe uma condição conhecida como infertilidade do homem pelo estresse oxidativo. Outros estudos, entretanto, também mostram que se o homem tiver uma grande sobrecarga de antioxidantes, por exemplo, tomar uma grande quantidade descontrolada de suplementos, de vitaminas, também pode acontecer um estresse redutor, porque daí diminui a quantidade daqueles espécies reativas de oxigênio que é necessário para a capacitação, e também isso também poderia levar à infertilidade. Entretanto, essa teoria ainda não está completamente comprovada, ainda que ela faça sentido. Existem algumas doenças que podem acabar prejudicando e também levando a processos de infertilidade. Esse é o caso do diabetes.
O que acontece é que o espermatozoide precisa de uma grande quantidade de glicose, mas se tiver glicose demais, aí a coisa não vai funcionar. E aí existem trabalhos já mostrando, inclusive, que não é só em cima da eficiência da fertilização que a diabetes pode ter efeitos negativos, mas até mesmo na regulação epigenética, antes na espermiogênese ou até no início da embriogênese. Então, o que acontece é que quando tem glicose demais, pode acontecer uma reação chamada de glicosilação, em que essa glicose agora se liga a macromoléculas, como proteínas e lipídios, e altera, assim, a forma e a função. Aqui, nesse esquema, eu mostro um monte de receptor GLUT que vai ter, não é, no espermatozoide maduro e que ajuda a captar glicose para ele conseguir nadar até o ovócito, né? Então tá, finalmente a gente chegou aí na primeira semana da embriogênese, para vocês verem como esse negócio da fecundação é complicado, né? Então vamos falar um pouco agora da embriogênese. Então, logo que acontece a fusão dos dois pronúcleos, não é? Como a gente está vendo nesse esquema aqui, se formam as duas primeiras células, iniciando assim o período conhecido como clivagem. Esse período, o embrião não vai crescer de tamanho, ele vai ficar exatamente do mesmo tamanho, só que ele vai começar a se dividir e formar células cada vez menores, que a gente conhece como blastômeros, certo? Mais ou menos quando o embrião tem entre 8 a 32 células, essas células que antes elas estavam frouxamente ligadas e elas ainda são envolvidas, como a gente pode observar aqui, ó, por esta camada aqui, que é a zona pelúcida, tá? Essas células agora começam a produzir junções celulares que ligam e aproximam uma das outras, certo? Essa aproximação é super importante porque vai aumentar a superfície de contato para induzir as diferenciações que essas células vão ter. Mais ou menos, então, a partir daí, eu tenho uma estrutura, né, de células bem compactadinhas, que eu chamo de mórula, né? E agora essas células começam a secretar líquido para o interior e elas se reorganizam, formando uma única camada, não é? Que delimita o embrião, que a gente conhece como trofoblasto, que lá dentro tem um punhadinho de células, que a gente conhece como massa celular interna, e essa estrutura passa então a ser chamada de blastocisto. Aqui então, ó, eu mostro para vocês uma sequência desses eventos a partir de microfotografias retiradas em procedimentos de fertilização in vitro, mostrando então a formação do nosso blastocisto, como eu falei para vocês, que tem uma cavidade cheia de líquido, também conhecida como blastocele, uma massa celular interna, ou seja, um punhado de células internas, e uma única camada de célula, não é, que delimita o nosso embrião, conhecida como trofoblasto. Bom, olhem só, na medida que acontece essa clivagem, os dias vão se passando e o nosso embriãozinho vai sendo empurrado em direção ao útero, até que mais ou menos no quinto dia, olhem só, no quinto dia aqui, ó, a zona pelúcida ela se degenera e agora o nosso embriãozinho está apto para se implantar no útero e ele vai se implantar sobre a forma de blastocisto e naquela região que tinha aquela massa celular interna que eu estou pintando aqui de verde. Então, sempre a implantação vai acontecer naquela região onde tem logo abaixo do trofoblasto, a massa celular interna. O processo de implantação embrionária é bastante complexo e ele vai fazer com que as células do trofoblasto, que eu estou marcando aqui ó, em verde,
certo? Se liguem às células do endométrio uterino e logo a seguir destrua essas células para dar espaço para todo o nosso embrião, ó, ingressar para dentro do endométrio, certo? E aí depois as células epiteliais do endométrio retornam, voltam a se fechar. De modo que na implantação embrionária, o nosso embriãozinho vai ficar todo lá dentro do endométrio. Vamos lembrar que o endométrio ele é formado por uma camada de tecido epitelial, não é? De células epiteliais que está sempre assentada num tecido conjuntivo e que vai estar ligada ao miométrio, né? Que é a parte muscular. O nosso embriãozinho fica ali dentro do tecido conjuntivo do nosso endométrio, que nem a gente está mostrando nessa figura aqui. Também aqui a gente pode salientar alguns aspectos importantes relacionados com a implantação embrionária, que eu ainda vou comentar um pouco mais, né, mais aprofundadamente na aula da segunda semana de desenvolvimento embrionário. Mas o mais importante é a questão da implantação da placenta. Aonde o meu embriãozinho se ligou no endométrio é que depois vai formar a placenta. A placenta vai ser uma estrutura que vai ter uma parte do feto e uma parte da mãe. A parte da mãe é formada a partir do endométrio. E o resultado é que, então, aonde o embrião se liga é aonde vai se formar. Às vezes pode acontecer que, ao invés dessa implantação ocorrer ó, no terço superior do útero, ela ocorre numa região mais baixa, próxima do colo uterino, e aí no momento do nascimento isso pode gerar uma grande hemorragia e até colocar em perigo a vida da mãe. É óbvio que hoje com as técnicas de imagem a gente consegue identificar mulheres com essa placenta prévia e aí fazer uma cesariana. Também pode acontecer nesse processo de implantação, ó, que as células embrionárias invadam, certo? O miométrio, que é uma coisa que não é ruim, dando então uma tal de placenta creta, increta, percreta, que pode levar também a grandes quadros hemorrágicos e geralmente quando acontece a única alternativa é a retirada do útero, a esterectomia, porque senão não consegue parar o sangramento. Bom, agora a gente vai terminar a nossa aula de hoje falando rapidinho sobre a ativação genômica do zigoto. Quando o nosso ovócito ou o nosso espermatozoide ele é produzido e está apto a ser fecundado, o genoma, não é, dessas células, a gente diz que eles permanecem agora em repouso, ou seja, acontecem ondas de metilação que fazem com que o genoma seja desligado. Na medida que ocorre a fertilização, como a gente pode observar aqui, ó, essas ondas de metilação, ó, estava tudo aqui metilado, ou seja, estava tudo desligado os genes. Agora, essas ondas de metilação fazem com que o genoma proveniente do espermatozoide e do ovócito rapidamente se tornem ativos. Por isso a gente fala em ativação genômica do zigoto. Por quê? Porque eu vou precisar agora já começar a produzir RNAs e proteínas que vão ser utilizados para a clivagem e para o resto da embriogênese. Nesse esquema aqui, ó, a gente mostra que geralmente quando o nosso embrião já é um pronúcleo, ou seja, já está aqui começando a formar a segunda célula ó, embrionária, a quantidade de produtos de origem zigótica, ou seja, formados a partir do DNA desse novo embrião, aumenta muito, enquanto que aqueles RNAs e proteínas que estavam dentro do citoplasma materno ó, diminuem de quantidade. Então, como a gente pode ver nesse esquema,
a transcrição de novas proteínas a partir do genoma do embrião humano acontece numa fase bem inicial. Aqui eu gostaria de falar que os genes que vão começar a serem transcritos, ou seja, a serem expressos, eles têm a ver diretamente com o nosso desenvolvimento. Lembra que eu comentei para vocês já nas aulas de fundamentos, não é? Que cada um dos nossos genes tem aqui uma região promotora que permite, então, ligações de moléculas regulatórias, como hormônios, substâncias parácrinas, fazendo, então, com que esses genes possam ser expressos ou não, não é? Bom, não vai acontecer apenas controle e regulação da transcrição. Pode acontecer outras regulações aqui, até mesmo controle da atividade da proteína, que vão estar envolvidas com essa nossa diferenciação corporal. Então, quando a gente vai observar, nós vamos ver que cada um dos nossos órgãos que vão se formar, eles vão se formar num período extremamente bem definido, não é? Por exemplo, os nossos ouvidos, as nossas orelhas, elas vão se desenvolver entre a 4ª semana de desenvolvimento embrionário até a 20ª semana, né? O palato, que é essa região superior interna da nossa boca, ele também vai se desenvolver entre a 6ª semana de desenvolvimento embrionário até a 16ª e assim sucessivamente. Quando acontece problemas temporais que levam a alterações nesses processos, o que pode acontecer? Eu posso ter aí muitos tipos de malformações. Bom, são estudos geralmente genéticos que têm definido como é que os genes do desenvolvimento funcionam, principalmente nesse modelinho experimental aqui, que é a mosca das frutas chamada Drosophila melanogaster. Um dos grandes estudos feitos que acabaram identificando os genes que estão associados ao quê? A formação da segmentação do nosso corpo, não é? Cabeça, tórax, abdômen, membros, a identidade dos nossos órgãos, do nosso corpo, que a gente conhece como sendo definida por genes homeóticos, eles foram descobertos através de estudos feitos principalmente pela Christine Nulles-Woliar, que é uma pesquisadora que está viva ainda e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1995. Justamente aqui, ó, a partir dos estudos que ela fez na Drosophila, a gente conseguiu, não é, identificar genes homólogos, ou seja, genes muito similares que atuam também de modo similar no desenvolvimento humano, certo? Aí também eu quero dizer que a gente conseguiu entender por que às vezes acontecem mutações nesses genes e eu tenho malformações extensivas, como é o caso da polidactilia, que a pessoa tem um dedo a mais, mas também da simpolidactilia, em que o padrão de apoptose não é bem feito e aí os dedos podem ficar juntos, não é? Existem, por exemplo, genes como o gene GDF5 de sinalização, que quando ocorrem mutações, podem também afetar justamente a estrutura esquelética das mãos, não é? Mudando assim o padrão dos nossos dedos. Então tá, pessoal, é isso aí sobre a aula de hoje. Eu só quero lembrar que esses genes de desenvolvimento foram importantes porque a gente sabe, por exemplo, que malformações de origem ambiental ou mesmo genética induzem alterações desses genes, como a gente vai estar vendo em aulas posteriores, tá? Então, nesse tempo de quarentena de Covid-19, essa aqui é a minha aula atualizada de fecundação, 1ª semana de desenvolvimento embrionário e fertilização. Beijo para vocês e até a próxima.